Vivemos tempos cada vez mais estranhos e perigosos, em que governadores, prefeitos e ministros do STF resolvem impor decisões arbitrárias e inconstitucionais aos cidadãos. Tudo, claro, em nome da ciência e da preocupação com a vida. Na mais recente delas, a Justiça do Rio de Janeiro determinou que Búzios, na região dos Lagos, volte para a bandeira vermelha de risco 3 de combate à pandemia da Covid-19. Com isso, os turistas hospedados na cidade deveriam deixar os hotéis e pousadas e imóveis de aluguel para a temporada do município em até 72 horas. Mas como o balneário depende do turismo para sobreviver, a população foi para as ruas protestar. Não aceitou de forma passiva um arbítrio desses, que prejudicaria todos os locais em nome de seus supostos interesses. Há informações desencontradas sobre a reação e alguns sites chegaram a noticiar que um desembargador teria revogado a decisão, o que não parece estar confirmado. Outros negam. Há novos protestos marcados. Eu não sei qual será o resultado final dessa disputa. Eu só sei que o povo de Búzios está certo de tomar as ruas para defender a sua liberdade. As pessoas estão cansando desses desmandos das autoridades. Estão esticando demais a corda. E como resultado, a hashtag UcranizaBrasil chegou ao topo de tendências no Twitter hoje, com mais de 60 mil mensagens sobre o assunto. É uma referência aos episódios que ocorreram na Ucrânia, retratados no documentário Winter on Fire, da Netflix. Até o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, bastante moderado, escreveu uma mensagem após a decisão do STF de obrigatoriedade da vacina, subindo o tom. Disse: não há surpresa na decisão do STF sobre a obrigatoriedade da vacina. O que ainda pode gerar surpresa será a reação da sociedade, tanto pela passividade em aceitar a obrigatoriedade, quanto pela consciência em resistir. É praticamente um chamado à ação, e ele tem um bom ponto. Reagir é preciso. Resistir ao arbítrio do poder é necessário. Uma sociedade de cordeiros jamais será livre. O jornalista Alexandre Garcia comparou a situação com aquela medieval, imaginando quem se recusar a ser vacinado, o que vai acontecer. Então, essa pessoa vai ser tratada como os leprosos da Idade Média? Perguntou. Não acho isso justo. Impor restrições nesse caso é um caminho perigoso. A revolta da vacina de 1904 é um exemplo disso, alertou. Estão brincando com fogo. Outro jornalista experiente, o J.R. Guzzo, desceu a lenha na OMS e no STF. A OMS é usada como referência por nossos governadores e ministros do Supremo em suas decisões autoritárias. O STF chegou, disse ele, num dos seus extremos de ignorância disfarçada em governança, a tornar a OMS uma espécie de marco legal no Brasil. Suas decisões sobre a epidemia passaram praticamente a ter força de lei. Isso, meus caros, é globalismo na veia, o fim da nossa soberania nacional. Enquanto isso, os nossos jornalistas liberais, entre aspas, comemoram e tentam ridicularizar os céticos que lutam por liberdade. Joel Pinheiro da Fonseca disse que ficou com inveja do presidente americano que usou o Twitter para comunicar o envio da vacina da Pfizer para países europeus. E Pedro Doria usou a mesma mensagem do presidente americano para alegar que isso daria um curto-circuito no gado bolsonarista. Nossa esquerda na mídia não consegue entender que o problema é a obrigatoriedade, além, claro, da suspeita legítima com a vacina de origem chinesa numa ditadura opaca. No mais, gado seria justamente quem aceita de forma passiva e sem qualquer questionamento o que vem da OMS ou do João Dória, não? Essa turma contra a obrigatoriedade se mostra, ao contrário, independente. Quem é que é gado aqui, afinal? Por falar em João Dória, o maior ícone do regime chinês e do globalismo no Brasil, Paulo Guedes resolveu jogar sujeira no ventilador numa entrevista para Veja, revelando a conversa que teve justamente com o governador de São Paulo. Um dia, me liga João Dória e diz: Paulo, pelo amor de Deus, sai daí, salva a sua biografia. O presidente vai cair, mas 2 meses ele vai estar no chão. O Supremo vai fazer isso. Aí eu disse, respondeu Paulo, vai governar São Paulo, rapaz. Deixa de ser maluco.
Houve sim, acrescentou, um movimento para desestabilizar o governo. Não é mais ou menos, não. Tinha cronograma. Em 60 dias iam fazer o impeachment. Tinha gente da Justiça, tinha o Rodrigo Maia, tinha governadores envolvidos, acusou Paulo Guedes na entrevista. E são acusações seríssimas, totalmente críveis, ainda mais conhecendo os personagens envolvidos. Diante disso tudo que temos visto, falar em voltar às ruas não é golpe e nunca foi, já que é um direito básico do cidadão o de protestar. E graças a isso tivemos o impeachment de Dilma Rousseff para impedir o destino venezuelano em nosso país. Agora chegou o momento de dar um basta a esse autoritarismo globalista. Não podemos aceitar calados esse tipo de imposição que tem destruído negócios, vidas e as nossas liberdades sem salvar uma única vida no processo, o que é ainda pior. Foi Guilherme Fiuza, outro jornalista sério e respeitado, quem fez o melhor resumo da situação. No dia 17/12/2020, o STF declarou guerra à população brasileira. Aprovou obrigatoriedade de vacina sem atestar a necessidade sanitária dessa medida extrema. A segurança para toda a população não será comprovada no curto prazo. O STF colocou vidas em risco e tem que responder por isso. Resta só definir como.